Brasília, uma situação chamou a atenção para um problema que existe em todo o país. A dificuldade enfrentada pelas pessoas que precisam de atendimento à saúde em casa. A Defensoria Pública do Distrito Federal entrou com uma ação na Justiça para obrigar o governo a arcar com as despesas do chamado home care de uma paciente. Acompanhe os detalhes agora na reportagem de Evne Araújo. Brenda nasceu prematura. A menina teve paralisia cerebral e, desde a infância, precisa de cuidados especiais. Hoje, com 20 anos, ela está sob os cuidados de um home care, uma espécie de leito de hospital dentro de casa. Brenda se alimenta e toma os remédios por uma sonda. E também recebe os cuidados de uma técnica de enfermagem 24 horas por dia. Daniela, mãe de Brenda, conta que há algumas semanas a empresa que a atendia há 6 anos abandonou os cuidados. A justificativa é que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não havia pagado à empresa que presta o serviço de home care, por isso o atendimento não poderia continuar. Eu recebi uma notificação deles numa sexta-feira falando novamente sobre toda a dívida que estava, eles falando que a Brenda tinha que ser removida para um outro plano, para um outro home care, ou então ir para um hospital, porque não estava mais sendo possível eles manterem ela. Segundo Daniela, Brenda precisou ficar internada sem necessidade por 8 dias, correndo risco de infecção, até que uma nova empresa particular assumisse o serviço. Eles nos abandonaram. A gente está com um índice muito grande agora de novo de Covid, com uma menina boa num hospital. A Defensoria Pública do Distrito Federal entrou com ação na Justiça para obrigar o governo a arcar com as despesas do home care. Enquanto isso, a Vivente, empresa que abandonou os cuidados com a Brenda, não voltou sequer para buscar os equipamentos que deixou na casa da família. O setor de atendimento e internação domiciliar conta com 1.006 empresas, que cuidam de 346 mil pacientes ao ano no Brasil. O mercado é responsável por 103 mil postos de trabalho no país e movimenta mais de 12 bilhões de reais por ano. Parte desse valor é recebido a partir de convênios firmados com o Ministério da Saúde, já que o governo não possui estrutura para prestar o serviço. Em nota, a Secretaria de Saúde do DF disse que um processo de contratação do serviço de home care já está em andamento e o caso da Brenda vai ser resolvido o mais rápido possível. Já a empresa Vivente, que abandonou o acompanhamento da paciente e os equipamentos na casa dela, não respondeu aos contatos da Rádio e TV Justiça. Bom, e agora para repercutir esse tema, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado que é especialista em direito da saúde, Marco Mota. Boa tarde, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, obrigado, Rafael. Bom, esse caso que nós vimos na reportagem, um caso muito sensível, né, que essa mãe, essa família está atravessando aqui no DF, mas é uma questão que se repete em todo o país. São mais comuns do que a gente imagina, doutor, e quais são os direitos dessa mãe, da família em situações semelhantes? Hoje tem acontecido com bastante frequência, né, e é importante entender que não é nenhum favor, né? Se o paciente precisa da internação, aquela internação hospitalar, mas as condições clínicas dele permitem que ele possa ser direcionado para o seu atendimento home care, que é o cuidado domiciliar, permanece o dever do Estado de fornecer aquele atendimento e o direito dele de ter aquele atendimento fornecido ainda que no seu domicílio. Essa situação é mais sensível porque estava sob o âmbito, a responsabilidade do governo do Distrito Federal, que não teria arcado com o pagamento à empresa prestadora, mas tem diferença quando é no âmbito do SUS e um hospital particular, por exemplo? Bem, primeiro precisa entender que há uma decisão judicial, né? E se há uma decisão, aquele que sofreu o processo, que no caso foi o Distrito Federal, precisa cumprir com a decisão. Né? Se não cumpriu, o Estado tem, a Justiça pode vir a sequestrar verbas do próprio Distrito Federal e determinar o custeio. Em último caso, pode até mesmo intimar o secretário de Saúde a responder, eventualmente, pelo cometimento de um crime de desobediência à ordem judicial. A negativa de plano de saúde, né, sobretudo nesse serviço do atendimento em casa, é comum essa negativa, nós temos inúmeros julgados no âmbito do STJ, também já temos uma jurisprudência construída na avaliação do senhor, e qual? Sim, a negativa é comum, existem vários temas, né?
planos de saúde negam, alegando que não há previsão contratual. O médico indica 24 horas, a operadora quer oferecer somente 12 horas, 6 horas, não oferece técnico de enfermagem, quando a indicação médica diz que tem que ser dessa forma. Mas a jurisprudência segue no sentido de que, se houver necessidade, é obrigação daquele que tem que pagar custear o tratamento. Mas depende da indicação do médico e isso precisa ser muito bem alicerçado pelo relatório do cirurgião e o preenchimento de requisitos que o paciente pode oferecer no momento da solicitação, seja para o plano de saúde ou seja para o Distrito Federal. É claro que cada caso é um caso, mas geralmente a concessão pode ser feita por tempo indeterminado? Quando se fala de SUS e plano de saúde, a gente tem decisões mais restritas no SUS. Então, o juiz pode impor, por exemplo, uma avaliação periódica, de 6 em 6 meses, de ano em ano, avaliar aquele paciente se ele ainda necessita daquele tratamento que foi determinado anteriormente e que está sendo oferecido. Mas isso é comum, na maioria das vezes o médico oferece isso, o paciente continua precisando, como no caso da reportagem que nós vimos, e pode-se fazer essa análise e oferecer essa avaliação e continuar o serviço e a obrigatoriedade da cobertura. Bom, o plano de saúde está ali no topo do ranking, né, das empresas do segmento, com um número de reclamações bem grande no Poder Judiciário. Aqui o senhor atribui, porque há uma insistência também, né? Nós já temos julgado, já está consolidado e o plano de saúde nega atendimento a pessoas com autismo, por exemplo, ou tantas outras enfermidades. O STJ ou o próprio Supremo Tribunal Federal precisa novamente se debruçar. Quais são as causas mais comuns e por que esse cenário é tão ainda... Os casos vão parar na justiça com frequência? Bem, houve mudanças legislativas recentes, julgados do STJ, que mudaram um pouco o entendimento sobre o rol da ANS. Isso acabou motivando as operadoras a discutir ainda mais, até mesmo questões judiciais, descumprindo questões judiciais, exatamente porque elas se sentiram autorizadas por essa mudança legislativa e por um afrouxamento da justiça que hoje tem permitido esse comportamento leniente, um comportamento de desobediência mesmo, deixando diversos pacientes aí à sua própria sorte. Então, acho que agora seria importante que a justiça fizesse o papel dela e apertasse ainda mais aquele que comete um ato abusivo e coloca pessoas em risco, como é o caso dessa moça que nós vimos na reportagem. Esse rol é taxativo, rapidinho para a gente finalizar? Eu entendo que ele é um taxativo mitigado. Depende da análise do caso concreto e depende muito de como a parte vai comprovar a necessidade daquele tratamento que ela está necessitando. Esse caso é muito sensível, de fato, porque a gente está aqui lidando com vidas, né? O bem maior. E está na Constituição, é dever do Estado e é direito de todos, né? Perfeito. Marco, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde. Obrigado a todos.